Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o seu nome. E como já foi declarado, você é muito bem-vindo a esta casa nesta manhã. Amém? Queridos, é sempre uma alegria. É sempre uma alegria poder recebê-los aqui nesta casa. Eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 64, o verso 1. Isaías 64, o verso de número 1. E como falávamos, como é bom nós estarmos reunidos sempre no segundo sábado de cada mês, para esse tempo tão precioso. E como sempre declaramos, nós estamos aqui por uma palavra de direção que nos foi dada pelo Senhor. Alguns de vocês sempre estão conosco, outros passaram por aqui e não retornaram, outros vêm esporadicamente, e nós nos alegramos pela vida de todos. E nós entendemos que esse lugar e aquilo que acontece aqui a cada segundo sábado pela manhã é um tempo que o Senhor separou para cada um de nós, para que juntos nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor. E verdadeiramente o Senhor sempre tem falado ao nosso coração nesse ajuntamento. E aqui nós ouvimos de milagres, de encorajamento, de alegrias, de tristezas, de forças renovadas. Mas como foi declarado aqui, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos tem amado. Amém? Aleluia. Aleluia. Muito bem, Isaías 64, verso 1. A palavra diz assim: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença. Você pode dizer amém? Declare comigo, diga: se fendesses os céus e descesses. Mais uma vez, se fendesses os céus e descesses. Aleluia. Senhor, a tua palavra, ela é vida. E diante dela nós estamos. E nós oramos. Em nome de Jesus. Fala ao nosso coração. Não nos permita, Senhor, sairmos deste lugar nessa manhã sem ouvirmos a sua voz. Nós queremos ser tocados profundamente pela tua palavra. Que a tua palavra, ela não volte para o Senhor vazia nessa manhã, mas como ela mesma declara acerca de si, que ela cumpra o desígnio para o qual o Senhor a tem manifestado em nossas vidas no dia de hoje. É isso que nós te pedimos, Pai, já gratos no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Aleluia, aleluia. Alguém disse que existe no homem um vazio do tamanho de Deus, de modo que só Deus pode preenchê-lo. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Diga amém. E sendo assim verdade, o clamor de Isaías, se fendesses os céus, ou se rompesses os céus e descesses, ele representa o clamor de toda a humanidade. É o clamor que há
dentro de nós. E o clamor de Isaías nada mais é do que o desejo de que os céus viessem influenciar a terra. E amados, esse é um tipo de clamor que ele não fica sem resposta. E é acerca desse clamor que nós queremos compartilhar uma palavra nessa manhã e percebermos como esse clamor profético de Isaías, ele foi respondido pelos céus. A palavra diz para nós que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, amém? Mas para que ele fosse manifesto ao mundo, veio João Batista batizando nas águas do Jordão. Era um batismo de arrependimento. E esse batismo, ele era parte do anúncio de que o reino de Deus estava próximo. E diz a palavra que quando João, ele começou a batizar, Jesus veio para ser batizado por ele. E logo então, João retruca dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por você, mas vens tu a mim? Ele declara que na verdade eu preciso do batismo que você vem para batizar. E o batismo era o batismo no Espírito Santo e com fogo, conforme declara Mateus capítulo 3, verso 11. Mas diz a palavra que Jesus, ele insistiu. E ele disse: olha, deixa assim por enquanto, porque convém que façamos cumprir toda a justiça. Amém? Toda a justiça. E a justiça de Deus, ela foi cumprida naquele ato, porque ali Jesus, ele se tornou servo de todos. Ali Jesus, ele se identificou com a humanidade pecadora. Ali Jesus se posicionou para anunciar que o reino de Deus estava próximo. Aleluia. E a palavra diz para nós, amados, que quando Jesus ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, o céu prestou atenção. A palavra diz para nós que houve uma voz nos céus, quando os céus se rasgaram, e declarou: este é o meu filho amado. Este é aquele em quem eu tenho muita alegria. Mas sabe o que percebemos aqui? Jesus, ele é a resposta do clamor profético de Isaías. Ah, se fendesses os céus e descesses. Aleluia. E aqui está o cumprimento desse clamor. E quando Jesus ele foi batizado, ele viu os céus abertos. Amados, o que se havia sido prometido ao longo dos séculos havia acabado de começar a acontecer. O céu ele invadiu a terra através da humanidade de um homem, o Filho de Deus, o Filho do homem, amém? Filho do homem. Essa palavra abrir, utilizada para céus abertos, significa fender, partir, dividir, rasgar. E é interessante nós darmos atenção ao sentido dessa palavra. Essa palavra é a mesma palavra usada para descrever o véu do templo que foi rasgado de alto a baixo, bem como a mesma palavra que foi utilizada para descrever as rochas de Jerusalém que foram partidas por ocasião da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós percebemos aqui, amados irmãos, que o céu e a terra, assim como tremeram como testemunhas da morte de Jesus, eles também foram testemunhas da resposta do clamor de um homem, da humanidade, para que os céus viessem sobre a terra. Portanto, quando a palavra declara que os céus se abriram por ocasião do batismo de Jesus, isso não se trata simplesmente de uma separação de nuvens, mas é algo muito mais profundo. É algo que vai muito mais além. Trata-se de um ato violento dos céus respondendo um clamor na terra. Amém?
Os céus se rasgaram, os céus se dividiram, ele se partiu, ele se abriu. Houve uma fenda para responder o clamor na terra. E o clamor de Isaías: ah, se rompesses os céus e descesses. Perceba, um convite havia sido feito em nome da humanidade, o profeta Isaías. E o Senhor mesmo veio responder pessoalmente em Jesus Cristo. Amém? Os céus foram rasgados e o homem Jesus, ele agora está vestido do céu. Ele está vestido daquilo que é celestial. Ele está equipado para cumprir o seu propósito na terra. E quanto a isso, amados irmãos, nós não vemos nada de tão incomum ou extraordinário, porque isso já havia sido pré-anunciado, de que ele viria, amém? E quando ele veio, então cumpriu-se a palavra do Senhor. Mas nós percebemos aqui que a capacitação de Jesus, ela também era profética, no sentido de mostrar que em breve, aquilo que estava sendo derramado sobre ele, logo estaria sendo derramado também sobre toda a sua igreja, amém? Então Jesus, ele veio para abrir o caminho, ele veio pavimentar o caminho, ele veio preparando o caminho para que nós também pudéssemos trilhar esse caminho, de maneira que aquilo que foi derramado sobre ele, viesse também a ser derramado sobre nós, aleluia. A experiência de Jesus, ela estaria se tornando a nossa experiência. O véu do templo, as rochas de Jerusalém e os céus experimentaram o mesmo ato violento. Eles testemunharam que um rei, com um reino superior, acabara de entrar em cena. Amados irmãos, este ato, ele abriu os céus sobre as nossas vidas, amém? Ele abriu o céu sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você, olha, todo crente em Cristo, ele tem um céu aberto sobre si. Você pode dizer amém? Essa é uma verdade declarada pela palavra do Senhor. Agora, viver como se os céus fossem de bronze, como se ele estivesse cerrado, isso nos coloca numa posição defensiva. E isso, de alguma forma, invalida aquilo que Cristo conquistou na cruz em nosso favor. A sua palavra diz que após o triunfo da cruz, ele disse: ide. Ele disse: ide. E é fato que no cumprimento do ide, nós enfrentaremos o poder das trevas. Foi declarado isso aqui nessa manhã. Mas o que nós precisamos compreender é que, ainda que as trevas tenham o poder de lançar sombra sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um estado, sobre uma cidade, até mesmo sobre uma nação, nós precisamos compreender que esse poder, ele é um poder inferior. E ele é um poder que não tem poder para nos fazer parar. Portanto, nós não podemos ficar impressionados com o poder das trevas. E é isso que nós, como igreja, como pastores, precisamos compreender. Porque muitas vezes nós estamos nos curvando, quando na verdade nós deveríamos avançar. Muitos estamos retrocedendo, quando deveríamos avançar. Então, a nossa atenção, ela deve se voltar para as provisões e as promessas de Cristo e dos céus abertos que estão sobre a nossa vida, amém? É por isso que Paulo declarou: eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Porque muitas vezes aquilo que vemos quer roubar a esperança do nosso coração. Mas se de fato vivemos por aquilo que cremos, e cremos segundo a palavra do Senhor, nós cremos que há um céu aberto, amém? E esse poder, ele é um poder superior, que nada pode detê-lo. E o chamado das nossas vidas consiste em atentar
para esses céus abertos. Viver sem estar consciente do céu aberto sobre nós, isso contribui para enxergarmos a vida a partir daquilo que não aconteceu, ao invés de vê-la a partir daquilo que aconteceu. O Senhor, Ele disse na sua palavra: está consumado. Amém? Ou seja, já aconteceu. E as circunstâncias da vida, elas não podem invalidar aquilo que já foi estabelecido. Então nós devemos viver a nossa vida a partir daquilo que o Senhor já fez, e não a partir daquilo que muitas vezes nós sentimos na pele, mas que não tem o poder para invalidar aquilo que já foi estabelecido no Espírito. Amém? Então, olha, a consciência dos céus abertos nos faz beneficiar da realidade que Cristo, Ele já tornou disponível para nós. Queridos, Paulo disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então perceba que não se trata de algo que está por acontecer, mas é algo que já aconteceu. E uma vez que já aconteceu, já é uma realidade. E sendo uma realidade, dela nós precisamos nos apropriar, nos beneficiar. Amados, os céus foram rasgados e não existe nenhuma força demoníaca que possa costurá-lo. Você pode dizer amém? Essa é a verdade declarada pela palavra do Senhor. Agora, é preciso compreender que nós sempre refletimos a natureza do mundo ao qual nós estamos conscientes. O problema é que quando nós deveríamos ser mais espirituais, somos mais carnais. Então, se você é carnal, você vai carnalizar. Agora, se você é espiritual, você vai espiritualizar. Então, a partir da consciência que está sobre você, aquilo que você está mais condicionado, você vai viver a sua vida. Então, viver com a consciência dos céus abertos, preste bem atenção nisso, nos levará a ser um homem, uma mulher, que vive por uma coisa só. Diga amém. E a consequência disso é que isso nos fará desfrutar resultados incalculáveis, irmãos. Incalculáveis. Comumente, nós trabalhamos por resultados. Nós trabalhamos por aquilo que vai acontecer. Essa é a nossa expectativa. E quando não acontece conforme nós esperamos, nos frustramos. Quando, na verdade, nós não deveríamos trabalhar pelo resultado. O resultado nada mais deveria ser do que a consequência do nosso trabalho, e não o seu objetivo final. Então, olha, parte do nosso chamado consiste em trazer o maior número possível de convertidos ao Senhor. Diga amém. E também de transformarmos o lugar de nossa autoridade e de influência, sim ou não? Agora, compreenda comigo, o que às vezes falhamos em perceber é que essas são tarefas impossíveis. Nem eu nem você temos capacidade de converter ninguém. Nem eu nem você temos capacidade de transformar ambiente. Então, amados, nós precisamos entender que, ainda que essas sejam tarefas impossíveis, estranhamente elas são possíveis se elas forem fruto de uma coisa. Diga comigo: a presença de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de uma coisa. Nós precisamos ser homens e mulheres que amam, que anelam, que buscam a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que tudo muda, é a presença de Deus que tudo transforma.
Amados irmãos, nós somos chamados para ter comunhão com Deus, amém? Esse é o nosso chamado primordial. E nesse chamado, Ele tornou possível que não apenas nós o conhecêssemos, mas que fôssemos a sua morada, o lugar da sua habitação. Não trata simplesmente de conhecer, mas de habitar com Ele, de viver na sua presença. Então tudo na vida se reduz a uma coisa. E é isso que nós, como pastores, precisamos entender. Tudo na vida se reduz a como administramos a presença de Deus na nossa vida. Como você cuida da presença? Como você hospeda a presença? Amados, essa é a única coisa, a única maneira em que os sonhos impossíveis podem ser conquistados. Não existe outra maneira, não existe outra forma. O cumprimento desses sonhos, na verdade, é um subproduto de hospedá-lo bem. Você vai perceber que os grandes homens e mulheres da Bíblia, todos os seus grandes feitos, nada foi por sua própria força, mas por aquele que neles habitava. E nós precisamos entender essa verdade. Então, olha, quando nós conversamos sobre nossas responsabilidades, muitas coisas vêm à nossa mente, sim ou não? Sim. Mas tudo deveria se resumir em uma coisa: a presença de Deus. Você já parou para notar que nós nos ocupamos de muitas coisas, e a única coisa da qual nós deveríamos nos ocupar, nós não temos tempo para ela? Nós precisamos compreender essa verdade. Então, o que é que eu faço com a presença de Deus? O que você faz com a presença de Deus? Que posição a presença de Deus ocupa na maneira como você pensa e como você vive? Nós precisamos verdadeiramente voltar ao propósito das nossas vidas. Nos cansamos, nos desgastamos muito porque nós queremos fazer na nossa própria força, mesmo quando entendemos que não é por força, que não é por violência, mas é pelo meu espírito. Mas insistimos na nossa força. Insistimos nas nossas habilidades, nas nossas estratégias, na nossa capacidade. Entendamos que, ainda que elas sejam até utilizadas pelo Senhor, mas nenhuma delas é suficiente para fazer algo por si mesmo. Então eu pergunto: a presença de Deus afeta a maneira como você vive a sua vida? Qual a importância da presença de Deus na sua vida? Qual o impacto dessa única coisa na sua vida? Entenda que o lugar que essa única coisa ocupa, isso vai determinar todo o resto. Todo o resto. Você conhece a história? Em Atos capítulo 1, a palavra disse, o Senhor declarou: não deixem Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Eles andaram com Cristo. Eles testemunharam, eles viram de perto os grandes feitos do Senhor. Talvez eles pudessem ter imaginado assim: nós sabemos como se faz. Mas agora está o Senhor declarando: não saiam de Jerusalém, esperem a promessa. Porque João batizou com água. Amados, nós precisamos entender essa verdade aqui.
mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então essa é a promessa que nos introduz no propósito original da humanidade, que é um povo apropriado para carregar a plenitude de Deus na terra. Amém, irmãos? O Senhor estava declarando aqui aos seus discípulos, aos apóstolos: vocês nada poderão fazer enquanto vocês não forem plenos da minha presença. Enquanto a minha presença não for plena sobre a vida de vocês. E, amados, essa é uma realidade também para os nossos dias, amém? Então o Senhor estava dizendo: olha, esperem. E em Atos 2 a palavra diz assim: olha, de repente veio do céu, diga comigo, veio do céu. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa na qual estavam reunidos. Perceba. A palavra diz que veio um barulho. E de onde veio esse barulho? O barulho veio do céu, amém? Diga comigo, veio do céu. O que é que nós percebemos aqui, amados? Dois mundos se encontram. A palavra diz que foi como um vento veemente e impetuoso. Trata-se de algo violento. Mas tão violento que houve um barulho. Um barulho que todos puderam ouvir. E a palavra aqui traduzida por veemente, ela ocorre outras 67 vezes no Novo Testamento, mas só aqui ela é traduzida por veemente. É interessante porque nas outras vezes ela é traduzida como carregar, suportar ou gerar. E só aqui ela é traduzida como veemente. Então, entendendo essa palavra veemente como também o significado de gerar, isso poderia implicar que aquele som do céu, um som violento, ele carregou algo do seu lugar de origem. E ele traz esse algo para o seu lugar de destino, irmãos. Algo estava sendo gerado nos céus. E algo então foi derramado sobre a terra. E foi algo tão glorioso, mas tão glorioso, que o autor das Sagradas Escrituras, ele declarou isso como um vento veemente, violento, impetuoso, que veio sobre a terra, amém? Então olha, o céu veio para a terra, amém? E essa palavra som, ela pode ser traduzida aqui como rugido. A Escritura diz assim, olha, que pela palavra do Senhor os mundos vieram à existência. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é força criadora. Amém? Então, esse som que veio do céu, ele traz uma realidade daquele mundo para este mundo. Amados irmãos, aquele som celestial transformou a realidade de Jerusalém. Você consegue compreender aquilo que o Senhor fala aos nossos corações? Agora perceba o que é que está acontecendo aqui. No momento, a cidade de Jerusalém, ela é transformada daquela cidade que crucificou a Jesus para aquela cidade que quer saber o que precisa fazer para ser salva. Porque um som veio do céu. Porque a palavra dos céus invadiu a terra. Porque a palavra dos céus encontrou um lugar na terra. E quando a palavra dos céus encontra um lugar na terra, tudo é transformado. Tudo é mudado. E agora está a cidade de Jerusalém clamando: o que é que nós podemos fazer para ser salvos? O rugido do céu convocou aquela cidade para o seu propósito e chamado. Queridos, entendam, batismo fala sobre imersão na presença. Batismo fala sobre um mergulho na presença. E nós temos o privilégio único de carregar a presença. E quando nós fazemos isso, nós causamos esse tipo de conflito para que duas realidades, a realidade do céu e a realidade da terra, possam andar em harmonia. Como nós precisamos entender a profundidade disso.
Amados, é tempo de nós gastarmos mais tempo em sermos homens de uma coisa só, do que gastarmos tempo com tantas outras coisas. Porque quando a realidade do céu encontra alguém na terra, todo um ambiente é transformado. Na ocasião do Jordão, no batismo, a atividade violenta do céu, ela caiu sobre Jesus. Mas aqui em Atos 2, o Espírito Santo, que antes fora liberado sobre Jesus, agora ele é liberado sobre toda a sua igreja. Amém, irmãos? Então, quando o Senhor estava declarando: este é o meu filho amado, em quem eu muito me alegro, quem muito me dá alegria, muito me dá prazer, o Senhor estava olhando, dizendo: ele está preparando o caminho, e logo acontecerá que não somente sobre ele, mas sobre todos aqueles a quem eu fiz, criei a minha imagem e a minha semelhança, eu poderei outra vez habitar neles. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, um som do céu foi liberado e explodiu sobre toda a cidade. Amados irmãos, o barulho que nós precisamos fazer é o barulho do céu na terra, amém? Há muito barulho na terra e parece que às vezes esse barulho quer nos engolir. Mas a verdade é que esse barulho nada é diante do som do céu. Nós não podemos, amados irmãos, nos deixar levar por aquilo que os nossos olhos veem. É na presença de Deus que todas as coisas são mudadas e transformadas. O que explodiu sobre a cidade não foi um método. O que explodiu sobre a cidade não foi uma estratégia. Foi uma presença. Se fendesses os céus e descesses. E ele veio. E ele derramou-se pelo seu Espírito sobre a vida de todos os que ali estavam. Amém? Amados, não houve um chamado. Não houve um anúncio. Não houve uma entrega de folheto. Ninguém começou a chamar pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Vamos ao cenáculo porque lá está acontecendo algo. Nada disso aconteceu. Mas porque todos afluíram para lá? Porque houve um som do céu. Uma presença que veio sobre a terra. E essa presença, ela começa a atrair uma multidão a si. Muitos de nós achamos que o que levou aquela multidão ao cenáculo foi aqueles 120 irmãos falando em outras línguas. Não é assim que nós entendemos? Mas deixa eu dizer algo para você, isso não faz o menor sentido. E por que não faz o menor sentido? Aquela era uma cidade internacional, irmãos. Então, era comum as pessoas falarem em outras línguas. Nada de extraordinário havia em falar em outras línguas. Então o que é que realmente os leva até a frente do cenáculo? Eles se reuniram ali porque um som indistinguível que alcançava o profundo do coração das pessoas começou a gritar naquele lugar. Às vezes nós queremos que as pessoas venham, e essa é a vontade de Deus, mas que elas venham pelos nossos métodos. Porque nós somos a igreja que se move de uma maneira A, nós somos a igreja que se move de uma maneira B. E aqui eu não estou condenando nenhuma delas. Mas o som verdadeiro que vai fazer com que essas pessoas venham e permaneçam é o som do céu. Aquele som chamava aquela cidade para ser restaurada no seu propósito original. Amados irmãos, os céus abertos, diz a palavra, fez com que aquelas pessoas fossem acrescentadas diariamente. E a palavra diz que elas iam sendo salvas, está lá em Atos 2:47.
Mas deixa eu dizer para você, não para por aí, porque lá em Atos 9:31 a palavra diz que aquelas que antes eram acrescentadas agora eram multiplicadas. E o que era que eles tinham de tão extraordinário? Diga comigo, a presença. É isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos buscar. Os céus abertos falam sobre a presença do céu na terra. Deixa eu dizer para você, olha, o céu, ele não é um lugar. O céu é uma pessoa. O céu fala da presença dele conosco. Então, amados, a eternidade, ela não vai acontecer. Ela já está acontecendo. Ela já é uma realidade para aquele que habita na presença. Agora perceba, olha, Pedro, ele pregou sobre um céu aberto. E a atmosfera transformou a mentalidade de toda uma cidade. E qual foi o resultado? 3.000 almas se converteram. Esse não era o objetivo de Pedro, mas foi o resultado da presença. Irmãos, a pregação de Pedro foi uma pregação simples, curta e direta. E quando ele termina de pregar, mas os céus estão abertos. A glória de Deus está naquele lugar. O Senhor está presente naquele lugar. Toda uma multidão começa a declarar o que eu posso fazer, o que nós precisamos fazer para ser salvos. Tudo isso foi consequência do batismo no Espírito. Você percebe a importância do batismo no Espírito? Que tantos querem menosprezar, ridicularizar, impedir ou rebaixar, dizendo que é um ato que acontece quando você é salvo. Sim, nós somos salvos, o Espírito nos convence e Ele vem habitar em nós, mas nós precisamos ser imergidos nessa presença. Nós precisamos viver nessa presença. E olha, se verdadeiramente fosse isso, o mundo não seria como é. Se verdadeiramente quando aceitássemos a Cristo, logo fôssemos batizados no Espírito, até pode acontecer na vida de alguém. Mas perceba, o batismo no Espírito traz uma mudança, uma ruptura. Isso é tão importante, mas tão importante que o Senhor disse, não saiam de Jerusalém, até que Ele venha. Até que Ele caia sobre vocês. E depois que Ele cai sobre eles, então algo extraordinário começa a acontecer. Entenda, o batismo de Jesus é um batismo com fogo, diga amém. Amém. Amados, não é um batismo refrescante, é inflamável. Você está entendendo? O fogo pega, irmão. A glória desce. Há um incêndio. O fogo se espalha. E ele vai queimando, ele vai tomando proporções que elas são incontroláveis, sabe, pela força humana. Reis se levantaram, imperadores se levantaram, vamos parar, vamos destruir. E Gamaliel disse, ó, se esse negócio é de Deus, não adianta vocês quererem parar. A intenção do Senhor é o que seu batismo de fogo incendeie todo o coração. O seu coração deve ser um coração inflamado pela presença. Seu coração deve queimar. Seu coração deve arder. Seu coração, irmão, deve às vezes bater descompassado. Às vezes nós desesperamos por situações que elas nada acrescentam sobre a nossa vida. Às vezes nós desesperamos por uma situação financeira. É ou não é verdade? É. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar com essas e outras coisas. Mas você já parou para pensar se esse mesmo desespero fosse o desespero pela presença? Como sua vida seria diferente?
Às vezes você vai, dorme e acorda pensando na conta que você tem para pagar. E não paga. Você já parou para pensar se você dormisse e acordasse pensando nele, suspirando por ele? Você já acordasse, o amado da minha alma, ele está aqui comigo. Olha, isso precisa ser compreendido. Então, amados, isso não tem a ver com ser guiado por um ministério. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor pedirá contas, irmãos, quando nós colocamos um ministério no lugar do Espírito. O nome nunca pode ser elevado acima do nome de Jesus. Há uma moda hoje, irmãos, de pessoas quererem, como é que eu falo? É isso mesmo, é roubar a igreja do outro. Oferecemos vantagens e te damos o nosso nome. Vamos dar um tapa no visual. E o nosso nome é uma marca boa. É uma marca legal. Nós vamos te dar isso, nós vamos te dar aquilo. E quando as pessoas perceberem que a nossa placa está lá na frente, as pessoas virão. Nós não podemos ser guiados por um ministério, querido. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. É o Espírito de Deus habitando em nós, fazendo morada em nós. Porque entenda, olha, não tem a ver com o que eu posso fazer para conquistar por Deus, mas tem a ver com quem vai comigo. Não importa o nome, se ele não estiver presente. Não importa a placa, se ele não estiver presente. Tudo o que eu e você podemos fazer é proteger o relacionamento com ele. Amém? Como pastores, nós precisamos entender o valor da presença. Deixa eu dizer para você, querido, olha, não se aproxime de pessoas por interesse. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Há pessoas que querem se aproximar de outros simplesmente para se beneficiar de algo. Eu hoje orava pela manhã e ia dizer, Senhor, me livra desse negócio. Amados, nós somos tão pequenos, mas tem pessoas que às vezes querem se aproximar de nós porque querem aparecer, acham que a gente pode promovê-los em alguma coisa. E sabe, e quando nós corroboramos com isso, o pecado dele se tornou o meu pecado. A nossa busca deve ser por uma coisa só. Amados, esse lugar é um lugar de encontro com a presença. Esse lugar é um lugar para que nós possamos desfrutar da presença, vivermos em intimidade. Deixa eu dizer para você, olha, com muito carinho, mas é com muito carinho mesmo, e com muito temor. Se qualquer um de vocês aparecem aqui para querer, talvez, achando que a gente pode promovê-lo em algo, você está no lugar errado. Porque primeiro, nós não podemos fazer isso, e segundo, se pudéssemos, não faríamos. Porque aqui nós somos um só. A busca é uma só. É pela presença, amados. Então, o que é que nós temos que proteger? É o nosso relacionamento com Ele. Temos que proteger o nosso relacionamento com Ele. Há um propósito no derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E que propósito seria esse? Esse batismo me leva à intimidade no nível mais alto possível. Ainda que haja algo tão extraordinário no falar em línguas, o batismo no Espírito não se resume a isso.
Nós precisamos entender isso. Olha, o coração de Deus é visto nessas palavras de Ezequiel. Ele disse assim: olha, não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre eles. O batismo no espírito é a revelação da face de Deus. Se alguém disse para você que o batismo no espírito não era algo importante, ou algo que você poderia colocar numa segunda categoria, você precisa entender que essa deve ser a sua busca. Porque é ali que o Senhor vai revelar a sua face. É ali que o Senhor vai revelar o seu rosto. Então, no derramamento do Espírito está a revelação da face de Deus, e não há nada maior do que isso. Nada maior do que isso. O derramamento do Espírito é o cumprimento da busca pela face de Deus. Uma coisa pedirei ao Senhor, e a buscarei. Uma coisa devemos pedir ao Senhor e buscarmos: revela-nos a tua face, Senhor. Revela-nos a tua face. Você pode dizer amém? Esse é o verdadeiro avivamento, irmãos. Avivamento é a revelação da face de Deus. Às vezes nós achamos que avivamento é o resultado do avivamento. Avivamento é o derramamento da presença e da glória de Deus. E quando Ele se faz presente, todas as demais coisas acontecem. Avivamento não é milagre. Avivamento não são sinais. Avivamento não é cura. Avivamento não é prodígio. Isso é consequência do avivamento. Avivamento é a presença de Deus no meio do seu povo. Você entende por que o avivamento acontecia quando Jesus estava em carne? Porque Ele era o Deus encarnado. Mas a gente trabalha por resultado. Então vamos fazer campanha, pastor. A campanha do milagre, a campanha da cura, a campanha disso, a campanha daquilo. E eu não estou condenando nenhuma dessas coisas, só entenda: não trabalhe pelo resultado, trabalhe pela presença. Porque se Ele vier, você vai ter cura, você vai ter milagre, você vai ter sinais, você vai ter prodígios. E isso, nada disso vai ser tão extraordinário quanto a presença. Você vai trocar essas coisas pela presença. Em Atos 2, Pedro é cheio do Espírito Santo. A face de Deus é revelada. Como ouvimos, o som do céu veio para a terra. A glória de Deus o toma, ele prega, 3.000 almas se convertem, e em Atos 4, Pedro clama: me dá mais da tua presença. Você consegue entender o coração do apóstolo? Às vezes nós queremos nos contentar com o resultado do nosso trabalho, irmãos. Você já parou para pensar, você numa igreja com 3.000 membros? Eita, pastor topado. Não é não? Certamente, assim como eu, ou melhor, muito provavelmente você se contentaria. Estou bem na fita. E aí você vê Pedro dizendo: Senhor, me dá mais da tua presença. Nós temos aqui uma direção clara do Senhor para as nossas vidas. Sempre clamar
por uma porção maior da presença do Senhor na nossa vida. Aquele que busca a face do Senhor em intimidade é aquele que pode ser usado para fazer grandes coisas na terra. Amados irmãos, nós devemos ser aqueles que enxergam o que está disponível e lutam por uma porção maior do Senhor sobre nós. Os nossos olhos devem estar em Cristo, a nossa busca deve ser pela face revelada. O lugar do nosso contentamento deve ser o lugar da presença. Esse deve ser o desespero da nossa vida. Moisés experimentou a presença do Senhor. E foi alguém que o Senhor usou para derramar o seu favor na terra, sim ou não? Sim. E eu não sei se isso acontece com você, mas eu, quando olho para Moisés, eu fico assim, extasiado. Porque aquilo que o Senhor fez por meio de suas mãos é algo assim que não é comum. Nem mesmo na própria Escritura, mas acredite. E essa não é palavra minha, é palavra do Senhor. A experiência de Moisés não pode ser comparada à nossa, irmãos. A palavra diz: não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso. Você pode dizer amém aí? Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso quando nós priorizamos hospedar a presença, quando nós aprendemos a guardar a presença, a nutrir a presença, nós aprendemos a liberar a face do Senhor na terra. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso. Ele habita em você. Você pode dizer amém? Ele mora em você. Que tal cultivarmos mais essa presença? Guardarmos mais essa presença? Nutrirmos mais essa presença, irmãos? Porque é um som que, quando ele vem do céu e ele encontra um lugar na terra, ele tudo muda. Isaías clamou: ah, se fendessem os céus. Cento e 120 pessoas estavam reunidas numa casa. O Senhor disse para eles: esperem. Esperem, porque Ele virá. E quando eles estavam reunidos, e eles estavam muito provavelmente orando, os céus se rasgaram outra vez. E Ele veio. E quando Ele veio, irmãos, o resultado disso fomos nós aqui nesse lugar. Ele pode vir aqui nessa manhã. Você pode dizer amém? Irmãos, as bases dessa casa podem tremer. Isaías disse: ah, se os montes estremecessem. Quando eles estão lá em Atos 4 e Pedro diz: Senhor, nós queremos mais. A palavra diz que enquanto eles oravam, meus irmãos, houve uma violência dos céus invadindo a terra e o lugar tremeu. É disso que eu e você precisamos.
Essa deve ser a nossa busca. Nós devemos clamar e dizer: Senhor, nós queremos o Teu Espírito. Nós queremos ver a Tua face. Nós queremos a plenitude do Senhor em nós. Quantos desejam isso, irmãos? A medida da sua busca é a medida daquilo que você vai receber. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.